Uma boa tarde, minhas irmãs. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma tarde que vamos falar sobre gotas de esperança. Essa esperança que não morre nunca em nossos corações, está sempre temos uma esperança. Não importa a nossa idade, não importa onde estejamos, podemos estar quase no fundo do poço. Mas a esperança de sairmos sempre está. Quer dizer, essa esperança aliado à nossa fé em Deus, que é o nosso Pai, naturalmente, nós venceremos sempre. Por mais caído que somos filhos do Pai. E o Pai não deixa nenhum filho perdido. Cristo não deixou nenhuma ovelha perdidas. Todas elas tinham que vir para seu aprisco. Assim é a lei. E assim nós vamos devagar, falando em esperança, falando em amor, falando em fé, falando sempre nesse Deus, nesse Jesus, e todos os espíritos de luz que estão sempre nos rodeando, nos amparando, estão sempre falando do bem, sempre nos instruindo. Se nós pensarmos positivamente, otimistamente, se falarmos sempre coisas que realmente valem a pena, boas atitudes ou um silêncio amoroso, nós estamos sempre rodeados de bons espíritos. Não imagine que nós estamos sós, nunca estamos sós. E esse sós significa o seguinte: se esse sós com bom pensamento, com pensamento em amor, com pensamento em caridade, pensamento em paz, pensamento em alegria, pensamento em otimismo, pensamento principalmente em caridade para com o nosso próximo, nós estamos assessorados evidentemente por espíritos de luz, que jamais nos abandonam. E quando tomamos um caminho que não é o certo, aquele caminho da porta larga, da perdição, ou seja, do que for, que nós partimos para um caminho materialista, um caminho doente, um caminho onde a alegria, os prazeres efêmeros e nefastos, eles se afastam, mas não nos deixam, eles aguardam nós voltarmos. E como filho pródigo, muitas vezes voltamos em pandarecos, perdão com a expressão chula, voltamos assim esfarrapados, doentes, tristes, mas eles aí estão nos esperando para sempre nos intuir para Deus e Jesus. Hoje vou ler de Tagore, Rabindranath Tagore, aquele escritor e poeta indiano, e nos dá uma mensagem maravilhosa para a gente pensar. Chama-se De Porta em Porta. Então eu peço permissão e vou ler. Ia eu pedindo de porta em porta pela rua da aldeia, quando vi como em sonho parar um carro de ouro. Notei admirado que era o carro do rei de todos os reis. Minhas esperanças se levantaram e eu julguei que era chegado o fim dos meus maus dias. Assim, cuidando, esperei grandes distribuições de esmola e esparsas riquezas de ouro. Parou o carro onde eu estava. Teu olhar pousou sobre mim e tu me chamaste sorrindo. Senti chegada a fortuna de minha vida. Então, de súbito, estendeste a mão direita e me disseste: que tens para me dar? Supremo motejo de um rei, estender a mão pedinte a um mendigo. Fiz-me confuso e indeciso e tirei da minha sacola um grão de trigo e te dei. Mas grande foi minha surpresa ao fim do dia, quando ao despejar a sacola no assoalho, achei um pequeno grão de ouro no trigo. Então chorei amargamente por não ter te dado todo o meu coração. Eu acho essa mensagem tão linda. É um poema lindo, lindo, que nos chama a atenção, porque eu ia pedindo de porta em porta. Nós somos eternos pedintes. Nós estamos sempre pedindo a Deus
Nós pedimos coisas materiais, nós pedimos saúde, nós pedimos para vencer, nós pedimos uma vaga melhor no nosso trabalho, nós pedimos. Quando é para entregarmos um pouco de nós, nunca entregamos todo o nosso coração a esse Deus que é o nosso Pai e nos ama. Quando é que nós vamos acordar e agradecer todos os dias, doando o nosso coração para esse Deus amado? Que esse Jesus entre em nós, essa fagulha de luz de Jesus, entre em nossos corações e abra esses horizontes para a fé, para o amor, para a caridade, e pararmos de pedir e somente agradecer, mas agradecendo de todo o coração. Não é pedir, não. Está na hora de compreendermos que nós temos que agradecer por cada dia que recebemos. Meu Deus, cada dia é uma festa, cada dia é uma alegria. Não importa se está chovendo, não importa se está com relâmpagos, com raios, com trovões, que está nublado, que o céu está gris, que o sol está um esplendor de beleza. Tudo isso é para agradecermos, porque é um presente que Deus nos dá, é o dia. Cada dia um presente, nós não sabemos nada. O amanhã já passou. O amanhã está para chegar. Eu digo ontem já passou. O amanhã não sabemos. Por que não vivermos hoje sem pedir tanto? E agradecer e viver o dia com alegria, com paz no coração. Deus nos pede isso. Não sejamos egoístas, não sejamos tão tristes, não sejamos doentes, porque nós adoeceremos cada vez que pensarmos mal. Que estamos falando mal de A, de B, de C. Isso é tristeza, isso é procurar nos adoecer. Falar mal dos outros, guardar mágoas, guardar orgulho. Para que estas coisas? Vaidade. Se todos nós vamos para o mesmo lugar, a morte do corpo, da alma não. E nós voltaremos para a pátria espiritual com tudo aquilo que fizemos aqui. Se fizemos o bem, que maravilha! Que maravilha! A alma segue leve, serena, tranquila, voando, não como o Ícaro, que se perdeu o senso e afundou no mar, que a cera derreteu de suas asas, assim da mitologia grega falando eu. Então, lembrando, vamos ter bom senso em viver bem com a nossa família, que é a oficina de burilamento. Ali é que nós encontramos e nós procuramos e nós acharemos a paz. Se tivermos paz em nós, se tivermos paciência em nós, se tivermos resignação em nós, nós compreenderemos essa família que ali devemos estar. Muitas vezes uma família difícil, com filhos difíceis, com filhas difíceis, com parentalha difícil, mas é ali que devemos estar. Por quê? Porque de outras encarnações, de um pretérito que não sabemos por graça de Deus, porque se ficarmos sabendo o que fizemos nas vidas passadas, meu Deus, quanto sofrimento teria, quanto suicídio, quanta loucura nós não fez, né? Quanto remorso, quanta dor não sentiríamos se lembrarmos o que fizemos de mal para os outros próximos em outras vidas. Então, muitas vezes, aqueles próximos que prejudicamos, que pisamos, que magoamos, que ferimos, que traímos, vem junto da nossa família para nos acertar. E vem nos cobrando muitas vezes, que não esquece que eles planejam, saem da sala de planejamento, da aula de planejamento no mundo espiritual, prometendo que vem para fazer as pazes, para se melhorar, porque também a alma dele está pesada, ele está guardando remorso e ódio, raiva, então ele está doente, ele precisa fazer as pazes e perdoar, tirar dos seu coração a mágoa que tem com aquelas criaturas. E muitas vezes é nós que recebemos em nosso lar. Quantos filhos, quantas filhas são tão maldosos com os pais? Quanta cobrança dos filhos, quanta cobrança de filhas.
Quando se atiram, se jogam para prejudicar os pais, meninas que se jogam no vício, meninos que se jogam no vício para machucar os pais muitas vezes. Não conseguem cumprir aquilo que planejaram. E nós muitas vezes não entendemos. Não entendemos essas criaturas que vieram para fazer as pazes. E aí partimos muitas vezes para a ignorância. Ou expulsamos de casa, ou batemos, que agora não pode bater, mas chega a um ponto tal que a gente põe para fora de casa. Porque perturba, porque rouba dentro de casa, porque agridem. Até agredir mãe e pai acontece. São momentos muito difíceis, são provas imensamente difíceis. E nós estamos no mundo de provas e expiações. E naturalmente estamos expiando aquilo que fizemos, talvez prejudicamos demais essas criaturas que hoje estão conosco. Então vamos abrir o coração, como diz, por que não dei todo o meu coração, diz o Tagore, na sua poesia linda. Por que não deu todo o coração para o rei? O rei pediu: o que tens para me dar? Estendeu a mão direita e ele deu 1 grão de trigo. Depois que ele derramou o trigo no assoalho, tinha 1 grão de ouro na massa. E ele chorou amargamente: por que não dei todo o meu coração? É isso que nós devemos fazer. Dar o nosso coração a Deus. Não sejamos comedidos. Para Deus nunca comedidos. Sejamos inteiros, porque somos criados por eles. Somos filhos do Pai. Não sejamos como aquele moço que deixou eu quero a minha herança, que eu quero viver. Deixou seu pai e seu irmão na fazenda e foi embora, o filho pródigo. O que aconteceu? Voltou em andrajo, voltou na maior penúria, voltou com fome, voltou com tudo, porque ele dispersou todo o seu dinheiro em farras, na esbórnia, na luxúria. Depois não tinha nem como ele foi, inclusive, para a fazenda de porcos, para tratar os porcos, e não pôde comer nem a alfarrobas, ou seja, a arroba para dar para os porcos. Não deixaram nem isso ele comer. Ele veio em andrajos, louco de fome. Quando chegou, o pai de longe viu e saiu correndo e o abraçou. Um arrependido de coração, doando todo o coração para o seu pai, vale por 99 justos. Isso é Jesus que falou. Vale por um arrependido de coração, como esse filho pródigo, vale por 99 justos. Então está na hora de compreendermos, não guardar mais mágoas, não guardar coisas que possam machucar o nosso coração, a nossa alma. Nós temos que pensar na nossa alma. É a única, ela vive, ela é eterna. E fica o corpo aqui, e simplesmente esse corpo que muitas vezes é cheio de vaidade, que temos vaidade porque somos lindos, porque somos esbeltos, porque somos magros, porque somos bonitos, porque temos roupas boas, tudo fica aqui. Nada levamos, a não ser aquilo que fizemos de bem ou de mal, como eu já comentei. Que coisa maravilhosa quando começamos a entender esse Pai que nos ama tanto. Joana de Ângeles disse o seguinte, no Livro dos Espíritos, estava capítulo 8, está em Paciência, o nome é um espírito amigo, é Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco. Ela diz, dita para o psicógrafo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, muitas vezes as dores chegam e nós nos rebelamos. Nós perguntamos por que pode doer tanto, meu Deus do céu? Por que está acontecendo isso comigo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Quando nós aceitarmos essa dor como limpeza nossa,
ela se torna mais amena. Quando nós aceitarmos de coração o que Deus está nos enviando, Deus não castiga nenhum filho. Mas se chegou essa dor, como prova, sejamos como Jó, agradeçamos. Jó perdeu tudo, esposa, filhos, fazenda, ovelhas, perdeu tudo. Mas sempre bendizendo ao Senhor, que seja feita a vontade dele, que seria sempre a vontade dele seria soberana. E não falava de lábios, falava de coração. Então pensemos nisso. Quando recebermos, todos nós estamos numa terra de prova, num planeta de provas e expiações. Naturalmente, de repente, chega uma doença em nós e dói. O que nós vamos fazer? Desesperadamente vamos exclamar e xingar ou partir para a ignorância, falando milhões de besteiras para o nosso Pai? Em absoluto, porque Ele não mandou dor. Nós recebemos essa dor porque é uma prova. É uma prova que nós aceitamos com resignação no nosso momento aqui na pátria de provas e expiações, porque essa dor faz parte de um passado, e talvez em passado um pretérito que muito fizemos doer em certos irmãos. Quantas escravidão teve, meu Deus do céu? Quantos senhores teve com escravos maltratando, machucando, matando, surrando, acorrentados. Quantos e quantos fazendeiros fizeram assim? Imagina como é que é a vida desses irmãos quando vierem à terra. É evidente que vão sofrer dores também, e vão sofrer doenças, e vão sofrer sofrimento, e vão sofrer também, não digo surras, porque hoje não tem isso, mas tem na prisão. Batem, na prisão batem sim. Bate, ninguém sabe, mas os presos, muito apanham. Então pensemos que nós, quando vier qualquer problema, qualquer dificuldade, que o poço chegou, nós estamos à beira do poço. Lembremos que aceitar com resignação, não com acomodação, sentar à borda do poço e ficar chorando, mas com resignação, aceitando a nossa dificuldade e fazendo dela uma maneira de, que eu falei antes? Esperança. Tenho esperança que vou sair dessa borda do poço e não vou cair dentro desse poço, porque eu tenho esperança em Deus, eu tenho fé em Deus. Não que Ele vá me juntar, pegar no colo e me tirar, mas eu, com a vontade que tenho, com a fé que está dentro do meu coração, vou sair dessa dificuldade. Sem choro, sem exclamações, sem palavrões, sem palavras que possam nos machucar. Isso faz parte do viver. Isso faz parte do aceitar com resignação o porquê que estamos na terra. Hoje estou com a minha esposa muito doente, em cima de uma cama. Mas ela me dá uma lição maravilhosa. Fazem 2 anos que ela está acamada. Mas a lição que a Maria me dá, a doce Maria, que é a minha esposa, é impressionante. Eu tenho resignação em servir e sirvo com maior amor. Sou um doméstico e sirvo com maior amor. Ela usa fraldas, etc, etc. A cuidadora troca a fralda, a filha troca a fralda. Eu não troco, mas a comida, essas coisas todas é comigo. Então eu preparo o almocinho dela, a comidinha dela, a sopinha de pão, tudo isso aí eu preparo. Mas quando eu chego e pergunto, como é que você está, meu amor? Ela, tudo bem. Não tem um dia que eu não pergunte. E ela, como um mantra, ela só me diz, como é que eu pergunto, como você está? Tudo bem. Eu choro. Eu choro porque é o seguinte, uma pessoa que está acamada há 2 anos, que não consegue levantar, está com problema mental também, um pouquinho de problema de memória, não é Alzheimer, mas está ali, e se perguntarmos, como é que você está, Maria? Tudo bem. Me emociono. É aí que eu vejo a resignação.
É aí que eu aprendo essa lição para que eu possa também introjetar dentro de mim esta resignação, para que eu tenha resignação com outras provas que hão de vir. Que se estamos na terra é para passar por provas. Temos momentos felizes, temos. Mas temos momentos muito doloridos, muito infelizes, e é que esses momentos nós temos que reagir. Mas não reagir com raiva e xingando, não. Assim como vivemos comedidamente felizes, alegres, naqueles momentos alegres, nós seremos comedidos nas palavras para aceitar com resignação o que está acontecendo conosco. Muitas e muitas vezes temos muitas dificuldades. Aliás, a felicidade não é desse mundo, disse o nosso Cristo amado. Teremos momentos felizes, mas ela não é desse mundo. A verdadeira felicidade está na pátria espiritual. Mas essa felicidade é se tivermos com uma alma preparada para a felicidade. Lá encontraremos aquele oásis de paz e amor, de água límpida, como a água que a samaritana provou, que ele disse: tome dessa água que não terás mais sede. Ele disse para a samaritana. E todos os samaritanos se embeveceram, ficaram numa alegria imensa ao saber que ele era um profeta, porque ele disse: você teve 5 maridos, disse para essa senhora. E com esse marido que você está agora não é seu esposo, você está vivendo com ele. Aí ela viu que estava diante de um profeta. Porque quando ela estava tirando água, ele pediu um pouco. Depois ele disse: tome dessa água que você jamais terá sede. Então, se nós bebermos dessa água de fé, a água do amor, a água da caridade, nós não teremos mais esse questionamento: por que eu estou sofrendo? Por que está acontecendo isso? Não, porque aí já compreendemos que viver aqui nesse planeta temos problemas. Porque nós não viemos aqui de férias, não é um paraíso de férias, é uma escola para aprendermos. Nós somos doentinhos, estamos hospitalizados aqui para nos tratarmos, para endireitar a nossa alma e partir de volta. Cada reencarnação é o perdão de Deus, assim diz Emmanuel, mas temos que aproveitar a reencarnação fazendo o bem. Porque não adianta nós planejarmos que vamos voltar à Terra, seja o planeta que for, tem vários planetas, todos são habitados, mas de repente eu vou para tal planeta e lá eu quero melhorar, lá eu vou fazer o bem, lá eu vou fazer a caridade. Nós prometemos 1000 coisas na hora do planejamento e viemos, aí chegamos aqui, de repente nós nos perdemos, porque temos portas largas de perdições, é a porta de atrações, de vaidades, de alegria, de festas efêmeras e nefastas. E nos perdemos, tudo aquilo que dissemos lá, não fazemos aqui. Quantos médios se perdem? Médios de cura que vieram para o quê? Apenas para trabalhar curando os irmãos, aqueles merecedores. E se perde através de joias, presentes, dinheiro, ou de repente lascívia. Então quantos médios se perdem assim? Vêm com aquele dom, mas não conseguem resistir à tentação. A tentação às vezes do sexo, a tentação do lado material, do lado fantasia. E vive, aí de repente se perde, aí são assessorados por outros espíritos, perde o dom da cura e não mais o recebe. Então é isso que nós devemos entender. E outra coisa importante, se nós começarmos a ler as obras espíritas, é importante começar a ler as obras espíritas, para nós entender. O livro dos espíritos é uma enciclopédia que nos ensina tantas coisas, nos explica por que estamos aqui, por que morremos, por que as crianças morrem tão cedo, por que os jovens morrem primeiro que os pais, enfim, tantas coisas que nós temos curiosidade
religiosidade, o livro dos Espíritos nos explica, o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, obras póstumas. Nós temos várias obras do Kardec, codificada pelo Espírito, hoje Espírito, Allan Kardec, que é um tesouro maravilhoso para lermos e compreendermos a nossa estádia nesse planeta. O que estamos fazendo aqui? O livro dos Espíritos nos explica. Por que se sofre? O livro do Espírito. Por que morrem crianças? O livro explica. Então é lendo, compreendendo, abrindo horizontes, e nós vamos compreendendo a justiça de Deus, que é maravilhosa. Deus é um Pai amado. Jesus, então, é o caminho, é a verdade, é a vida. E só vamos ao Pai através de Jesus. Não é que nós tenhamos que conversar com Jesus, mas é seguir as instruções que Ele deixou para nós. E voltando ao Tagore, esse amado e querido, ele não, então de súbito estendeste a mão direita e me disseste: o que tens para me dar? Olha o que tens para me dar. Nós temos de chegar em nós, agora, nesse momento. Tudo é teu, Pai. O meu coração, o meu corpo, minha alma, tudo é seu. Tudo é seu, meu Pai. Porque assim, nos entregando a Deus, nós sofremos menos. Sofreremos menos, eu tenho certeza. Quando a nossa não é aquela fé doente, fanática, aquela doença fanática, aquele fanatismo e brigar por causa de religiões, todas as religiões que falam em Deus, que falam em Jesus, que pregam o amor, que pregam a caridade, todas elas são maravilhosas. Não é que o Espiritismo seja melhor, não tem coisa melhor. Melhor é o coração dos espíritas, dos católicos, dos evangélicos, enfim, o coração. Não é o templo que vai nos melhorar, não é ficarmos no meio junto ali, rezando toda hora e meditando e trocando ideias aí junto Não é isso, nada disso, não tem nada a ver. É o nosso coração, o que está sentindo? A fé realmente, o amor, isso que ele está sentindo? A caridade está dentro do seu coração? Para com seu próximo? Ah, que maravilha! Você é um templo. O templo de Deus Nosso Senhor, porque Ele está aqui. Jesus está conosco, os Espíritos de luz estão conosco, porque o nosso pensamento é amor, o nosso pensamento é caridade, o nosso pensamento é amor ao próximo. Muitas vezes eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não gosto disso, não gosto daquilo. Como assim não gosto? Não gosto? Tudo é criação de Deus, Nosso Senhor. Não é que eu tenho que estar abraçando o meu inimigo em absoluto. Mas eu não vou desejar mal para o inimigo. Ele não gosta de mim, é problema dele. Não é mais meu problema. Ele não gosta de mim, ele tem raiva de mim, é problema dele, a raiva é dele. Não vai me pegar, porque é o seguinte, eu não tenho raiva dele, eu não desejo mal, eu não odeio. O que vai me pegar? Deixa ele, é tudo dele. Até que um dia ele compreende que não vale a pena guardar essas coisas ruins, essas coisas nefastas. Temos que compreender isso. Chega de pensarmos o seguinte: eu não gosto de grano, tomara que... Como assim? Não gosta, tudo bem. A pessoa não gosta de nós e nós queremos saber por que não gosta. Porque não gosta. É problema da pessoa. Nós estamos incólume, não temos problemas, não vamos criar um problema. É problema do vizinho, é problema da vizinha, é problema deles. Não é que nós sejamos melhores, muito pelo contrário, sejamos humildes no falar, humildes em explicar, não fazer caber. A pior chatice é começar a juntar as pessoas e dizer: você tem que ser espírita, porque se você não for espírita, você perde a sua alma, porque isso e aquilo. Não tem nada que explicar, coisa nenhuma. Se a pessoa tem vontade, ela vai procurar.
através de nossas atitudes em servir, em ser caridoso, em ser amoroso, ser terno, ser educado, nós começamos a impor alguns exemplos. E as pessoas vão captando esse exemplo. Ah, o Santos assim é fulano, cicrano, ele procede assim, é tão bom conversar com ele, tem palavras boas, etc, etc. De repente, tu frequenta alguma coisa, aí você diz, eu frequento o Espiritismo, eu estudo o Espiritismo. Que ninguém entende tudo, então eu estudo o Espiritismo. E só, é na casa tal, se ele perguntar o endereço, mas não, seja espírita que tu vai ficar assim, alçado. Não. Eu frequento o Espiritismo, me sinto muito bem, é uma filosofia, é uma ciência e é ao mesmo tempo uma doutrina que me deixa assim, me sinto muito bem, me sinto muito tranquilo, me sinto muito sereno, porque tenho recebido muitas graças, muito conhecimento. Não é graças materiais, mas são graças de esclarecimentos das dores que eu passo, dos problemas que tenho, as explicações, e me deixo mais contente, porque eu sei o porquê que estou passando. Eu descubro que tem um pretérito, e todo irmão que está aqui tem um pretérito, que está nesse planeta tem um pretérito. E tendo esse pretérito, evidentemente, se foi um bom pretérito, ele vai viver bem. Ele fez muito bem, continua fazendo bem, e a alma dele vai ser cada vez melhor. Mas se ele tem um devedor, se ele traiu, se ele machucou, se ele feriu, se fez o que fez, ele vai pagar aqui. Tranquilo, às vezes paga através da família, às vezes paga através do seu patrão, dos empregados, enfim, sempre se recebe tudo aquilo que plantarmos, naturalmente colheremos. E tomara que a nossa plantação seja uma plantação que frutífera, que frutifique, que dê boa, seja uma colheita boa, que não tenha tanto joio no nosso trigo, que nós possamos tirar aquele joio. Esse joio que eu falo é a maldade, é falar mal, é julgar mal. Então, extraindo esse joio todo e deixar o trigo para o pão abençoado por Deus. Limpeza da nossa alma, reforma íntima, é a coisa mais difícil, reforma íntima. Quanto tempo se leva para nos reformarmos intimamente? Até tirar de nós a mágoa, tirar de nós quantas coisas guardadas aqui, guardamos aqui. Temos gaveta na nossa alma e ali mágoa, tristeza, angústia, raiva, ódio, rancor, vaidade, ciúme. São gavetas maldosas que ficam prejudicando a nossa alma. E deixamos, como diz agora, deixamos de dar o coração a Deus para guardar porcaria, para coisas nefastas dentro de nós. Tiramos essas coisas todas, joguemos fora todas essas coisas nefastas e vamos dar o nosso coração ao Senhor. Todo o coração. Que recebemos o ouro da luz, o ouro da paz, o ouro do amor, o ouro da alma livre, leve, solta, que ela, quando vai para o pátio espiritual, que é um espírito bom, vai trabalhar. E é um trabalho de caridade, um trabalho de amor. Quantas almas estão agora lá em Israel, trabalhando e estão pedindo preces, que façamos preces por todos aqueles irmãos que estão sofrendo, almas que estão sendo retiradas daqueles cadáveres. Todos doentes, mal, raivosos, inocentes, que não existem inocentes. Não existe inocente aqui na Terra. Sempre tem alguma coisa a dever. Então pensemos nisso. Vamos pensar e vamos rezar e nos agradecer e entregar a Deus Nosso Senhor a nossa paz, o nosso amor e o nosso coração. Eu agradeço de coração. Que Deus nos abençoe.